Boa tarde, estamos aqui na Vila Chorão hoje e vamos contar um pouco da história do Ouro Verde, da criação e particularmente falar com o senhor José Borba, meu avô, o Zeca, conhecido por Zeca. Vamos da casa dele aqui, ele vai contar um pouco da história da criação do Ouro Verde. Ele que foi homenageado alguns dias atrás, ganhou um troféu, nós vamos mostrar depois na entrevista ali e esperamos que todos assistam aí que vai ter uma aula de vida ali com ele, tá bom? Muito obrigado, até logo. Então, boa tarde, estamos aqui na Vila Chorão. Hoje vamos fazer uma resenha aqui, conversar com o seu José Borba. Tem umas histórias legais para contar aqui sobre o esporte, né? Principalmente o futebol aqui hoje. Ele que ganhou, foi homenageado agora com um prêmio aqui de campeão, Copa Inauguração Ouro Verde, linha 6 Norte e Juí. Associação Esportiva Ouro Verde. Ele foi um do fundador desse time aqui. Ele vai contar um pouco da história aqui sobre como foi fundar, como foram os jogadores que fizeram história, que passaram sobre esse clube, né? Sim. E lembra qual foi o ano de inauguração? Lembro. O ano foi de 59, entre 59 e 1960. Nós era uma meia dúzia de jovens e na época o esporte não era assim, nem hoje tem tantas oportunidades para todo mundo, né? Era uma coisa meia fechada, os pais não incentivavam a gente, né? Como a gente não tinha outro lazer, daí nós um dia se reunimos com os amigos lá, vamos criar um time de futebol aí, viu? Da onde nós reunimos uma turma lá, uma meia dúzia, daí foi aumentando, né? Então marcamos um dia lá para nós se reunir, para nós fazer o começo. Não era, foi uma pré-inauguração. Nós começamos a reunir os materiais, né? Então na época nós tinha uma bola só, viu? A gente não tinha dinheiro para comprar 2 ou 3 bolas, mas a gente tinha uma, né? E nós não tinha, na verdade, não tinha nem campo, a sede nossa. Daí um senhor lá nos emprestou um campo que tinha lá, que era um tipo, na época era uns potreiros, né? E ali nós se reunimos e começamos a construir o nosso clube, que é o Ouro Verde. Então no início a gente não tinha uma sede, não tinha nada, nós uma tarde muito quente, nós se reunimos embaixo de uma árvore, numa sombra, e começamos a conversar. Aí o time não tinha nome, ninguém sabia o nome que ia ser. Daí como nós estávamos toda a turma ali embaixo daquele pé de, era uma ervateira, um pé de erva, aí vamos fazer o seguinte, digamos que esse aqui hoje é o símbolo do nome do nosso time, que vai ser o Ouro Verde. Criou assim porque nós estávamos embaixo daquele pau de erva, né? Uhum. Então surgiu naquele momento, na nossa ideia, vamos botar o nome, o símbolo do Ouro Verde, que ficou, até hoje é Ouro Verde. Daí quando nós começamos lá, jogamos, tinha só poucos guri, poucos entendiam em futebol, e eu era o mais velho da turma. Acabei de sair do exército, né? Então eu estava assim, em plena forma, e eu lá no exército eu aprendi alguma coisa sobre futebol, né? E eu trouxe isso comigo na bagagem de lá, e daí nós reunimos a gurizada e eu passei a dar uns conselhos para uns guris lá, e daí eu comecei a enxergar que uns tinham capacidade de posição, né? Eu jogava bem numa posição, o outro não, e aí quem era goleiro não tinha goleiro, fomos escolhi um para goleiro, treinamos ele, e daí eu fui explicando para eles todos os fins de semana que nós só tinha sábado de tarde e domingo de tarde, né, que nós se reunia para fazer os nossos joguinhos, só o grupo que era daquele grupo formado. Nós não convidávamos assim outros clubes para jogar com nós, porque nós era muito pequeno. Sim. Aí um tinha chuteiro, o outro não tinha, camiseta nós não tinha também, calção. Cada um tinha, então aquilo era uma mistura, porque
quem tinha uma camisetazinha trazia e aí jogávamos de camisa contra sem camisa. Até hoje é assim, né? Tem Pois é, pra te ver, né? Com isso aí fica. Jogaram de que chute? Não, na época foi de pé descalço mesmo, né? Mas aí não dava, porque quando chegava o tempo que dava roseta no campo, aí nós não podíamos jogar, viu? Daí fizemos uma reunião lá, mas vamos comprar um calçado para nós. E na época daí chuteira era caro e não sei o que, daí vamos comprar uns quichute. Aí começamos a jogar futebol de quichute, né? Ele tinha umas garradeiras. Tinha as garradeirinhas, né? Sim, e aí começamos a jogar ali. E aí foi crescendo, foi aumentando o grupo. Aí nós já era um grupo grande, já assim, uns 50 atletas mais ou menos que tinha de gurizada, né? E eu sempre fui o veterano da turma. Tu era o líder ali da... Eu era o líder deles, né? Sempre era. Tudo que tinha que ser feito lá, passava primeiro por mim, né? Eu que tomava a decisão. Então, naquela época a gente não tinha geladeira, não tinha congelador, não tinha nada, nem luz elétrica não tinha. E aí, para nós tomar uma bebida, nós comprava suco de uva e botava no fundo de um poço, de um balde lá e deixava gelando lá, esfriando, natural, né? E essa era a nossa bebida. Todo mundo tomava suco. Então não tinha motivo para ninguém encrencar com ninguém, porque todo mundo era classe só, velho. Tava só. E aí nós formamos aquele grupo, então amigos, assim que a gente foi se apegando, né? Que foram chegando perto da gente, daí veio algum dos pais para ajudar na força, porque queria que o filho seguisse ali, né? E aí a gente foi criando. Depois nós se mudamos lá para o centro da linha 6 Norte. Mas era um pouco mais para cá, 1 quilômetro e pouco longe do centro. Era um potreiro. Daí nós ganhamos um campo, ganhamos uma ajuda da prefeitura para terraplanagem e tudo. O prefeito foi lá, nos ajudou. E daí nós construímos aquele campo lá que está até hoje lá, aquele campo, né? E aí eu tive uma oportunidade de criar um grupo que, imagina, isso aí já fazem mais de 50 anos, né? E eu, não, mais de 60 anos. E eu sou lembrado até hoje lá no clube por os netos e já bisnetos de alguém lá que me conhece eu pelo nome apelido de Zeca, né? Eu era Zeca e fiquei Zeca até hoje ainda, né? E aí eu tive uma honra até dizer que eu joguei no primeiro time com o pai do Paulo Baier, né? O Hernani Baier. E ele era um meio de campo e eu também era, né? Então nós disputava aquela posição ali, né? Quando um estava mais bem, alcançava e entrava o outro, né? E daí ele teve um filho que é o Paulinho Baia, o Paulo Baia, famoso Paulo Baia, né? Bem conhecido aí no Brasil, né? Conhecido pelo Brasil aí, que saiu, na verdade, o pai dele e eu vimos esse guri crescer e tomou assim, não treinou no futebol, viu? Mas nós preparamos a cabecinha dele, viu? Para que ele gostasse disso aí e se tornou-se um profissional, né? Um dos maiores nomes aí do futebol nacional, né? Futebol nacional, né? Jogou em vários clubes grandes aí, né? E tudo. E aí hoje eles fizeram uma nova inauguração do clube lá, viu? Reformaram, reformaram tudo, né? Porque na minha época, quando eu saí de lá em 79, nós tinha já feito vestuários, tudo de alvenaria, nós tinha luz elétrica, nós tinha uma cancha de bocha, muito bem cuidada, e eu e a minha esposa Inedina, a dona Inedina cuidava da copa, recebia o cervejeiro na quarta-feira, viu? Ou no sábado de manhã, às vezes eu não estava, porque eu trabalhava longe, né? Eu trabalhava longe e às vezes eu conseguia vir meio fugido de lá, né? Na quarta-feira, que tinha reunião para nós promover uma festa, um torneio, e eu vinha de lá, né?
E na mesma noite eu já tinha que voltar para lá, porque o meu serviço era um serviço que eu tinha muita obrigação de cuidar. E aí ela ficava no meu lugar, né? Ela que cuidava, né? Quando o homem assim não consegue conciliar muito o horário de serviço com esses outros... que é domingo, come um domingo, come um sábado inteiro para fazer qualquer evento esportivo, né? Exatamente. Aí entra as mulheres também, são sempre o braço direito. São sempre o braço direito da gente. Então, para a gente ter uma ideia, naquela época a gente podia ter formado um grupo de jovens, mirim, né? Mas a gente não tinha tempo, faltava era tempo, porque todo mundo trabalhava, ninguém ganhava nada, né? Então nós assim, ó, na chuteira, calção e camiseta, o clube não tinha dinheiro, então nós mesmos tínhamos que comprar, pagar a sua. A gente foi fazendo, né? Hoje já é tudo diferente, né? Hoje é mais fácil, né? Sim, o pessoal do time aí ganha bastante ajuda, né? Sim. Daí ali a gente teve uns amigos que ainda, tem uns ainda que estão vivos ainda. Eu, como era mais velho, também dos mais velhos, hoje tem só eu ainda, né? Daquele grupo lá que quando começou tá só eu ainda. Consegue lembrar o nome de alguns que ajudaram? Olha, eu do meu tempo foi Uma foto ali. era o Félix, o Félix Kuchak, que jogou junto com nós ali, né? Daí o Figueroa, que o apelido era Figueroa, porque era um zagueiro, na época do Internacional tinha um zagueiro lá. Era o mesmo estilo então? Mesmo estilo do Figueroa, né? Nós apelidamos ele de Figueroa, então ele ficou conhecido por Figueroa, e até esse ainda está vivo ainda. É o Figueroa. Aqui ó, nós pegamos uma foto aqui que é da época, depois eu vou botar ali na edição, vai aparecer melhor, mas aqui podem mostrar para nós. Aqui ó, esse cara aqui, o apelido dele agora, ele tá vivo, esse cara aqui, o apelido dele era o Chinelo. Esse cara era que foi dono ali da Três Tentos, viu? Esse cara aqui foi o goleador do campeonato regional, foi do nosso clube, foi ele aquela vez, né? E aí na zaga, o Figueroa, tá aqui, ó, esse grandão aqui, esse forte aqui, né? E aqui ainda tem o Aristide, né? E aqui é o Carlinhos Schreiber, né? O Darcy também, que era um lateral, era um polacão grande, né? E aqui tem uma que era mais fortinho aqui, o apelido dele era Macau, ele é Schreiber também, viu? E aqui nós temos do lado aqui o Hernani Bayer, que é o pai do Paulo Bayer. E esse aqui com pouco cabelo, que era meu compadre, tá falecido já, meu. Ele era tio do Paulo Bayer. Esse aqui já jogava no segundinho, que já estava com 50 e quase 60 anos. Bayer, né? Otto Bayer. Ele jogava no segundinho, que já estava meio velhinho, era bem mais velho do que eu. Também já não está mais aqui. O mascote, pai, que tá ali? Hã? O mascote é o gurizinho pequeno ali. O mascote é o Paulo Bayer. Ele aparece na foto. O Paulinho Bayer. Aí ele aqui. O Paulo Bayer tá aí na fotinha. Então aquilo esse se criou aqui dentro desse time aí, do Ouro Verde. O dono da bola ali já. Não, ele não largava. Ele dormia, o pai dele me contava, ele dormia com a bola. O travesseiro dele era a bola, tanto só que ele amava a bola. Tem bastante jogador que é essa história mesmo, que eles dormem com a bola. Sim, e esse aí foi, então ele era muito apegado. E o senhor aqui também era qual que era a posição aqui? Eu era meio de campo. Meio de campo. Eu era meio de campo, né? Ele jogava... Aqui eu entrei só para tirar foto. Esse dia eu não joguei porque jogou ele, né? Jogou o Nani Baia, né? Ele era camisa 10, né? Então, quando ele não jogava, eu jogava. Quando eu jogava, ele não jogava, né? E às vezes nós fazíamos uma mistura no meio de campo, entrava junto assim para um auxiliar o outro, né? Ele era um primor para dominar uma bola e bater, né? E o senhor lembra de algum título, algum jogo memorável assim que vale a pena contar? Sim, nós tivemos uma grande partida de futebol que nós jogamos contra o clube
da Mauá, da Vila Mauá. Que na época a Mauá tinha dinheiro e tinha uma seleção. Eles tinham uma seleção. Não tinha jogador que não soubesse jogar direitinho lá. Então os caras até eram bem pagos. Os nossos ninguém ganhava nada e a gente jogava pelo amor à camiseta, né? Então nós fomos lá, viu, fomos lá assim, fomos lá recebidos assim como nós. Eles não deram muita confiança para nós, viu? Subestimaram. Destinaram nós. E nós entramos em campo, daí tava naquela época tava a Rádio Repórter entrevistou o presidente e o treinador disse assim para o cara lá que fez a entrevista, não, vamos botar uns 6, 7 neles aí não vamos se prevalecer muito. E daí eu usei a palavra e disse, não, meu amigo, futebol se ganha nas 4 linhas, viu? É dentro de campo que se ganha jogo e também que se perde jogo. Mas tu tá cantando de galo e vamos ver. Vai ganhar quem merecer. E entramos em campo e dentro de 15 minutos nós já decidimos a partida. Nós vimos para onde nós podíamos cruzar com a bola e o nosso centroavante fez um gol que o Pelé não conseguiu fazer. De meio de campo ele meteu a bola no ângulo e o goleiro saiu catando borboleta e não viu a cor da bola. E no segundo tempo, um para cima deles, acharam que nós íamos se fechar. Um para cima, meteu mais um, ganhamos de 2-0 deles. E daí, na época, a condução nossa era um caminhão de carroceria, de carga. Lendário, que todo mundo ia em cima. Todo mundo ia em cima. E daí nós saímos de lá da Vila Mauá e viemos aqui na Vila Chorão. Tinha um hotel, uma churrascaria ali. E nós viemos ali festejar o título nosso que nós ganhamos dentro do campo deles. Viu? Essa foi uma a minha maior conquista que eu tive. Viu? Os caras até hoje comentam isso aí, mas nós somos amigos, até hoje somos amigos deles, né? É aquelas amizades que faz dentro do campo. Né? Tem uns aí que tem tem os filhos deles ainda, né? Uhum. E eles contaram a história para os filhos deles. Então quando nós se encontramos, eles ainda falam para mim: o Zeca tá chegando aí, eu não converso muito aí, daqui a pouco ele vai pra cima de vocês. Vai falar alguma coisa pra ele, vai motivar ele. E agora, pai, o Ouro Verde tá voltando o Ouro Verde hoje tá voltando, né? Eles renovaram lá, fizeram uma renovação, né? E botaram alambrado no campo, que nunca nós conseguimos fazer, que na minha época não deu para fazer, né? Hoje eles têm, essa gurizada nova tem, né? Então todo mundo hoje tem um carrinho, tem uma moto para ir lá jogar bola. Nós fazia quilômetros de a pé com a chuteirazinha nas costas, e terminava o jogo, nós vinha embora de volta para segunda-feira se preparar para ir trabalhar. Nós nunca tivemos privilégio nenhum, assim. Era mais sofrido. Acho que é isso aí que puxa o pessoal jogar mais pelo amor pelo amor à camiseta. Então na época na nossa região aqui, viu, tinha uns 15 clubes do interior aqui, viu? E desses 15 clubes, eu joguei mais de 5 clubes eu joguei. Que eu na época chamava, não era fusão, né? Era enxerto. Eles chamavam enxerto, então eu era enxertado. Eu esperava eles, às vezes vinha naqueles caminhão boiadeiro, porcadeiro, lá trepava em cima e ia pra lá com a gurizada e voltava, a maior alegria do mundo, né? Então isso aí não tem, isso aí é um marco da vida. E hoje como é que tem visto o futebol? Tá voltando? Não, o futebol hoje tá começando a rebrotar de novo, né? Porque ainda tem raízes que ficaram vivas ainda. E essas criaturas hoje eles estão trazendo a nova geração que está vindo, né? E já tá mais fácil, porque o pai tem carro, o guri tem moto, né? Então eu mesmo tenho um sobrinho meu que treina lá, viu, e moram perto da Fonte Juí aí. O pai leva ele todo domingo, sábado, quando tem treino, jogo, ele leva ele lá, espera ele e depois leva ele para casa. No meu tempo não tinha isso. Eu não tinha nem uma bicicleta, viu? Na época não tinha mesmo, viu? Não tenho vergonha de falar, é verdade.
Era assim, viu? Isso era 8, 10 quilômetros para caminhar até o campo pra de caminhar. futebol. Quase chegava preparado já, aquecido. Não, já chegava prontinho, né? Não tinha. E a gente tinha assim um preparo bom, porque o que eu só tenho para dizer que isso hoje é uma pena, dá tristeza até, de ver a nossa juventude fumando, bebendo, criança com 10, 12, 15 anos já com a garrafinha na mão tomando cerveja. Viu? Tá perdido. Eu nunca botei um cigarro na boca e nem um gole de bebida alcoólica. E do nosso atleta todo mundo era daquele jeito. A gente não tinha nem para comprar uma Coca-Cola, uma coisa assim. Né? A gente tomava um suquinho, a coisa estava bom. Mas o que tá? A saúde nossa era... E o nosso preparo era trabalhar a semana inteira no pesado e correr para cá e para lá, era o nosso preparo. E a gente chegava quando 5, 6 quilômetros, a gente saía de casa, saía correndo, chegava lá preparado já. Podia correr mais 90 minutos, ninguém cansava. Não tinha esse negócio de não tô bem, essas coisas todas. Negativo. Era assim. E assim eu acho que isso aqui devia de voltar, viu? A juventude devia de se cuidar mais, não andar fumando, não andar bebendo, né? A gente sabe que se diverte igual, né? E se diverte igual, né? Então hoje eu já estou com 82 anos, né? E eu estou bem, fisicamente estou bem, né? Creio eu que é ainda alguma coisa que eu fiz no passado, na juventude, né? Sim. O meu corpo se acostumou assim e eu tô até hoje. Eu faço os meus trabalhos pesados que tem para fazer, eu não peço ajuda para ninguém. Eu faço, tenho força sobrando. Né? E caminho, vou longe caminhando e volto e tô bem. Não tem? Tudo bem nesse preparo me cuido anos, na alimentação, né? O meu biotônico que eu tomo para me fortalecer é uma taça de vinho por dia. Todos os dias eu tomo uma taça de vinho. Mas morre ali, ó. Que na minha mesa pode faltar carne, mas não pode faltar vinho. E é a minha bebida que eu tomo. É a saúde, então né? eu gostaria que a juventude fizesse isso. Tanto é que atletas profissionais aí de nome, renome, eu conheci uns quantos, conheço ainda, que nem Coca-Cola não tomam. Não tomo Coca-Cola, porque na verdade não é uma bebida certa para o atleta. Quem tem foco, cuida mesmo, sabe que tem que deixar de lado essa cerveja, cigarro, essas outras bebidas. Não, isso aí não tem. Dormir mais cedo, se cuidar, né? Não digo que não vá se divertir, não vai usar outros esportes, né? E pode. Então, eu acho que assim, eu te agradeço de ter vindo aí me entrevistar, agradeço, né? O meu neto, né? Junto aí a minha filha Dulce. Que a Dulce ainda, um pouquinho ainda, ela ainda enxergou eu jogando, acho que ainda, né? Dos ali no colégio. Nós ia lá levava a turma, né? 10 filhos, dava pra montar um campo, né? Mas dava pra montar quase um time, né? Um time, 10. Os meus 10 filhos, né? Antigamente tinha mais, né? Agora o casal tem menos filhos. Menos filhos. Então também tá difícil de formar um time no interior por causa disso. Porque a maioria das famílias foram para a cidade. E os que ficaram aqui hoje tem 1, 2, no máximo 3 filhos. Aí lá tem ou tem uma guria ou tem só um guri, né? E então é difícil montar os times. Então, por exemplo, assim, o Chorão hoje, que é o clube daqui da vila, eles fizeram um time bom. Mas só que eles pegaram um jogador dos outros times que são do interior também, né? Mas são daqui. São puro daqui, mas Mas sim, tem linha 11 Norte, que é o Flamenguinho, né? Tem o Ouro Verde, tinha o Aguenta Firme, e tinha o Mauá, né? Daí tinha o Barcelona, da Vila Bom Sucesso. E o 21 de Abril aqui. Também tem atletas que se formaram lá dentro do 21 de Abril, que hoje jogam no Chorão.
Eles acabam puxando esses aí ainda conseguiram fazer um... Aí, por exemplo, o Guarani da linha 5, que era Santana, também pararam e tem jogador de lá que está jogando aqui, né? Só que tem um guri que nasceu, que era meu vizinho aqui, né? Que é o goleiro do Chorão. Esse é meu vizinho de Porto, se criou aqui esse guri, né? E sempre foi um guri assim que trabalhou a vida inteira. Ele não teve um bom exemplo da família dele, né? Que fizeram coisa errada, mas ele se criou um guri bom. Então ninguém puxa pelo pai, ninguém puxa pela mãe, para dizer que não, eu fumo porque meu pai fumava, eu bebo como meu pai bebia. Isso não é verdade. Isso aqui sai de dentro de casa. É a formação da família, sai de dentro de casa. Não vai se criar, aprender coisa lá na rua. Ele pode aprender coisa boa, mas lá tem mais coisa ruim do que coisa boa. E dentro de casa o pai e a mãe são ali para dar conselho para os filhos, preparar os filhos para a vida. Lá fora é tudo diferente do que aqui dentro de casa, né? Eu tenho um apego muito grande pela minha família. E digo sempre, tem muita gente que tem que se espelhar em alguém que é da minha família. Tem um neto, tem um bisneto, já criado, né? Que são um espelho de pessoas, né? Então não é preciso ser famoso. O pai é para o filho ser famoso. Uhum. O filho pode ser famoso também sem o ensinamento do pai e da mãe, mas é tudo da cabecinha dele que está preparada, né? Então o que tu prepara dentro de casa é mais gostoso. É uma honra para um pai, é uma honra para um avô ver neto, que nem o Jardelo veio aqui me entrevistar, né? Que isso era uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir nunca na vida, dar uma entrevista assim. Mas eu estou muito feliz. Te digo para você, meu guri. Muito obrigado por você ter feito isso por mim aí, viu? Muito obrigado e parabéns. Vou mostrar aqui o troféu mais perto. Essa fotinha aqui. Depois eu vou botar na edição, a foto ali que aparece bem. Os times de futebol fossem aderir a esse modelo aqui de bermuda, ó. Para não precisar ficar erguendo os calção dentro do campo. Tinha umas coisas, né? Que... Aqui, ó, parabéns pro Ouro Verde que fez essa homenagem também, né? Sim, o Ouro Verde foi a minha casa que eu vivia os fins de semana focado. Eu estava solteiro ainda e eu 11 horas da manhã eu já tratava de me alimentar. Eu comia, era domingo, 11 horas da manhã eu comia. Almoçar para de tarde eu fiquei preparado para ir jogar bola. Aí eu botava minha chuteirinha nas costas e ó, aqui ó. Eu me lembro quando os guris iam jogar futebol aqui no Chorão, né? Às vezes eles saíam sem almoçar e sem mandar pra jogar bola. Mas hoje é assim também, as pessoas não comem uma maionese pra poder jogar no domingo. Tem um irmão aqui do lado, que é o famoso Pelezinho, né? Jogava um futebol. Jogou no Ouro Verde, esse baixinho. O Pelé era pra ter ido pra frente, né? Não foi porque a gente não tinha condições, né? A mãe não queria também, né? Que fosse. E então o Pelé fazia jogadas na linha de frente ali, baixinho como ele era, viu? Jogava bola. Ele passava por 2, 3 assim, brincando, viu? O cara vinha dele dar a famosa lambretinha. Ah, sim. Ele era famoso nesse era aqueles drible de efeito, né? Eu acho bonito, até sinto falta. Ele fazia aqui, trazia a bola no calcanhar, passava em cima do cara, dava o lençol, que chamava, né? Hoje chamam, não é o lençol, é o chapeuzinho? O chapeuzinho. E também ele fazia foquinha, né? Sabe a jogada? Essa eu não sei por nome, foquinha? Foquinha era botar a bola na cabeça e correr com o adversário. Ele batava aqui e saía correndo com a bola na cabeça. Mas sabe o que acontece? Faz isso? O jogador toma o amarelo. Toma amarelo, não pode. Não pode. Hoje não pode, humilhar o adversário. Eu acho errado, eu gosto de ver esses lances. Mas é claro, por coisa bonita, atleta que joga bem é para ser mostrado a jogada dele, né?
O cara fica, o zagueiro fica, tu mete uma janelinha. Uma vez tava o Chorão jogando contra nós lá, com um alemãozão grande, ele tava jogando, o Neri Furbo. Ele era bem mais novo do que eu, né? E eu peguei uma bola na lateral, assim, viu? E eu olhei assim, eu vi que o centroavante subiu junto comigo, né? Só que eu subi pelo meio e eu pela beirada. E ele veio dei o drible da vaca num assim, né? E quando o cara veio assim, eu parei a bola e ele abriu as pernas assim pra marcar, eu meti no meio das canelas, fiz uma janelinha dele. Ele até hoje ele fala isso, ele tem raiva de mim. Né? O que é o drible da vaca, pai? O drible da vaca é quando tu pega a bola, o marcador teu vem aqui assim, de tira, marcar, tu vem conduzindo a bola, né? Tu mete a bola lá e sai por aqui. Tu toca a bola Por um lado. toca a bola e tu sai pelo outro lado. Então ele não sabe se vai marcar a bola ou vai marcar você. Né? A maioria ele vem na gente, né? Mas a bola vai lá. Daí tu sai fora dele aqui, cruza lá e... Isso aí não tinha, né? Eu sinto falta desses lances ali. É, sim. Eu já vi na Várzea mesmo um lance de decidir jogos. É, sim. Lance assim. Claro. Aí a isso. torcida vai, delírio. Mas claro, as pessoas vêm, se vão no campo pouco, acabam indo sempre, vão sempre para ver esse tipo de coisa. Eu tenho pessoal que joga ali em Juí, que eu vejo, não importa o time que o Xande, um amigo nosso, já vi pessoas falando que vem para assistir ele, não importa qual time que ele tá, que ele faz essas jogadas mais plásticas, né? Agora você pega e bota um guri desse num clube grande aí, se não tiver um padrinho ele não fica lá. Ele não fica porque os grandes que estão lá dentro já, que tem empresários, nunca vai ficar no banco. Não vão deixar, por causa disso aqui, ó. Não vão deixar esse guri. Se ele entrar, ele toma no meu lugar, né? E aí o treinador pega, ó, tu vai ficar sempre aqui, mas ó, na hora do... Já tira. Tanto tu deixa pro meu cofre lá, já fica assim. Nesses clubes grandes funciona isso. Estraga, né? O futebol. Se perde bastante piá aí que poderia. Exatamente, Agora esse aqui, esse gurizinho, tá, o Pedrinho, né? Seu, né? O da Tati aqui. Conheço. Ele é lá tinha o Pedrinho Crebos, que era mais ou menos o tamanho desse assim, pequenininho assim, sabe? Magrinho assim? Magrinho assim. Cara. Oi. Nós vamos lá na escola. Eu quero que tu veja a potência do chute desse guri. Ele tá no São Luís treinando, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno falando que pra pegar potência no chute dele, né? Ele é ambidestro, chuta com as duas. Ele treinava com uma bola murcha, chutando na parede. Sim. Isso que desenvolveu criou a força. Criou a força. É assim. Então ele bate. Ou bola encharcada na água. Então eles viram ele. Ele começou na escola do colégio, aqui na escolinha do colégio, né? Mas ele é agora ele tá fazendo meio de campo, né? Agora essa semana ele esteve aqui, veio trazer umas revistas ali, ele me disse pra mim. Porque eu sempre falo com ele sobre o esporte, né? Ele me disse pra mim, ó, seu Borba, na última partida agora, me mudar de posição, botei para meio de campo. Eu dei 2 assistências, larguei o cara pifado. Bola na rede dele. 2 assistências. Então meu lugar, que era do outro, agora eu tô... Tá vindo. Eu tô indo. E ele tem... 11 anos ele tem. 11 anos. Tá aí que tá criando já. Mas ele é ligeiro. Então nós tínhamos esse... Eu até me esqueci de falar do Pedro, ele não estava aqui. O Pedrinho Crebos, né? Ele era bem miudinho também. Ele treinou no Grêmio. E era um guri nosso aí. Ele foi fazer teste no Grêmio. Lá deu de cara com os grandão lá, né? A gente olha, aí a mãe dele era uma professora já aposentada, já bastante idade já. O professor não pôde dar o sustento para ele, me ajudar ele lá, também não ajudaram nada. E aí ele voltou de volta, né? Ele jogava com nós, né? Mas ela cria dali. Hoje se criou lá dentro. Então tu vai. Se ele tivesse alguém que tivesse dinheiro na época ali dentro do clube, eu vou investir nesse guri, né? Vou botar esse guri lá. Tem que achar os patrocínios já. Precisa tudo isso aí. E daí ele
Depois ele casou, né? E foi pra estrada, né? Carreteiro. Foi pra estrada. O extracampo tem que desenvolver, é mais difícil do que o jogador acaba até perdendo o foco de treinar e coisa sim. por causa do extracampo. Né? Perde sim. E agora fazer uma pergunta para encerrar. Estamos em anos de Copa do Mundo, né? Aham. E como é que tá a expectativa aí pela seleção brasileira? Desta vez eu tô assim com muita expectativa que nós vamos chegar na final. Eu também tô. Vai ser um pouco difícil, mas nós vamos chegar nas final. Time nós temos. Peça humana nós temos sobrando. Nós temos a linha de frente nossa é forte. Tanto craque de domínio de jogo, como fisicamente forte também. Não? Então, nesse sentido aí nós temos bem. Goleiro, nós temos bem de goleiro. Na nossa zaga é que está faltando alguma coisinha com as bolas por cima. Que nós já viemos sofrendo vários, ganhando o jogo. Mas time forte, preparado, pronto para disputar a Copa. Tem aí, eu acho que... Falam muito, né, que tem um receio um pouco da Alemanha, viu? Mas a Argentina sempre quando ela chegou na final, de graça não foi que ela chegou na final. Sim, sempre é um time que raçudo, né? Vai incomodar. Se eles não caírem nas primeiras aí, eles vão entrar, vão incomodar. E daí tem mais uns 2 clubes, na verdade tem 4 favoritos aí, né? Então pra te ter uma ideia, não vai ser fácil, tem 4 favoritos que pode chegar lá, né? E sempre tem um que não é favorito, mas chega, né? Chega. Incomodando. Sempre tem um, mas então 4 favoritos. Mas em termos de Brasil, as nossas... Estava muito difícil, demorou muito tempo para nós arrumar lateral lá. A gente não conseguia lateral, principalmente o lateral direito, né? Não tinha, né? Tinha, mas não, era só para bonito. Hoje tem. Tanto é que o velhinho, o Daniel Alves, ele acho que não vai pegar nem banco. Pois é. Porque hoje ele é um cara que pode ajudar muito, mas ele não vai fazer a diferença. Eu tinha bastante esperança em cima dele, né? Não, até porque eu vi umas 2, 3 jogadas dele que já meteu a bola na frente e ele não chegou. Nem foi. E sabe que ele é um jogador, não sei quantos anos de carreira, mas todo ano ele ganhou alguma coisa. Sim. Ele veio pro São Paulo, um ano não ganhou, mas ele ganhou a medalha olímpica. Pois é, ganhou a olímpica, é verdade. Agora tá surgindo outros, até que enfim, né? Ele já tá na idade. Não, mas agora nós tem lateral e temos 2 lateral bons e temos banco também, né? É muito importante você ter banco. De qualidade, claro, né? A nível do... Tanto é que o Tite tá com um problema para escalar, viu? Tomara que não venham as empresas aí, ó. Tu tem que jogar pra mim. Não pro... Esse que é o problema. Acaba diminuindo. Então é isso aí, seu Zeca. Muito obrigado pela valeu a pena, entrevista. Foi um belo dia hoje. E vamos logo estar postando aí pro pessoal da Casa Mata. Contou um pouco da história aí do Ouro Verde. Que vai voltar então, né? Vai voltar, já voltou. Vamos de repente com a hora aparecer lá no campo deles, gravar um jogo lá, entrevista com o pessoal que hoje tá continuando esse serviço aí que lá no passado o senhor começou. Foi eu que comecei. Me honro muito em dizer isso que foi eu que comecei. Mesmo. Porque você começar com a família, tu é só, aí você é a 2 e manter essa família. 62 anos de vida conjugal com a minha esposa e até hoje nenhum tem sinal na cara um do outro que alguém arranhou alguém.
Um amor de verdade. Verdadeiro. Puro. Sabe como é que a gente chama hoje? Casal raiz. É Que raiz. é que- É raiz, é. Eu e Nedina somos casal raiz. Isso a gente tenta passar para os filhos, tenta, mas hoje é difícil, porque sempre tem os dois lados. Você acha que tu tem tudo certo, mas tanto, de ambas as partes, tanto da filha mulher como do filho homem, a companheira que ele vai, tu não conhece os costumes que ela foi criada, né? Porque muda. Quando a gente passa a ser a dois, que tu sai da casa, a filha sai da casa da mãe, do pai, o filho sai da casa da mãe e do pai e vão morar junto. Aí, de repente, foi criado assim, um sistema, tudo carregado assim, né? Aí chega um momento que isso aí a mulher usa muito. Eu fui criado no mimo, fui criado com carinho e tudo, e hoje tu não faz isso. O problema, meu guri, é o tempo. O homem não pode ficar em roda da mulher, balando ela. O homem tem obrigação de sair para trabalhar e buscar o pão de cada dia e trazer para casa. Sim. Mas quando ele chega em casa tem que ter a comidinha feita, né? Não tá doente, tá fazendo alguma coisa. Lá se estiver com os pés para cima, Não ajuda. não, cansa o casamento. É. Cansa. Vai até uma altura, cansa o casamento. Mas quando há essa união, que até hoje eu e Nedina temos esse costume, quando nós estamos tomando café de manhã cedo, nós dois, nós já decidimos o que nós vamos fazer para o almoço. Hoje vamos fazer isso assim, o que tu acha? Pois é, eu estava pensando em fazer outra coisa, mas o que é isso, assim, assim. Não, me serve também, tá bom? É um consenso. É um consenso, tá bom. Então, quando você chega na mesa, que é o lugar sagrado, você não tem do que estar reclamando de nada. Tu senta para fazer a tua refeição, né? E tu recebe as maiores bênçãos de Deus É. por ter respeitado o momento dela e ela respeita o meu momento também, né? Da vida nossa. E assim as coisas vão, né? Se é para gastar algum dinheiro, comprar alguma coisa, ó, vamos comprar? Isso, assim, vamos. Mas aí, quanto é que tu tem para me ajudar? Tem alguma coisa sozinho? Não pode, não, eu tenho. Eu te dou tanto, tá bom? Tá bom, então vamos lá, vamos comprar. Não é eu vou lá e compro o que eu quero e trago o que eu quero e a mulher tem que aceitar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Em conjunto, né? Em conjunto. A voz ativa é dos dois. Todos têm o direito de falar e dizer o que quer, o que pensa. Se aceitou, aceitou. Se não aceitou, senta e vamos conversar, então. Se é desfeito hoje os casamentos que estão acontecendo, porque não existe hoje na maioria das pessoas, não existe mais aquela paciência de dialogar. Não há diálogo, quase. É levando tudo nervoso para lá e Não para param cá. pra respirar. Eu não tenho tempo conversar. de falar contigo hoje. Não é que eu não quero conversar. Tenho paciência. Então, já, quando vai, a esposa fica em casa e fica pensando, puxa vida, né? Eu só quis dizer isso assim, que era pro bem do camarada, ele nem escutou que fizeram coisa boa para ele, tu sai com a cabeça. E aí começa a desregular tudo. Se perde, né? Se perde no tempo. Então é assim, né? E 62 anos, meu guri, se passaram já. E a gente tem assim, né? Eu não vou dizer que a gente nunca discutiu, né? Às vezes a gente discutiu, sim. Coisas assim que vamos sentar e vamos conversar. Vamos sentar e vamos conversar. Mas tu me falou isso, falei, não, mas eu quero conversar. Aí, Me desculpa se eu errei. Se quer me desculpar, me desculpa, eu estou te pedindo desculpa. Se tu não quiser, o problema é teu. Mas eu cheguei num ponto, eu me humilhei que eu senti que eu errei. Agora ficar aqui, ó, engolindo raiva, não vai a lugar nenhum. Valeu? isso aí. Muito obrigado. Tivemos então aqui um papo super bom.